Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tive esses dias uma tertúlia com uma pessoa que teve com São José Maria há 50 anos atrás, quando ele veio ao Brasil. Teve inclusive a sorte de passear. Ele fazia alguns passeios por prescrição médica em alguns parques de São Paulo. Então foi lá e pegou da mão assim, ele tinha um gesto de pegar do braço e foi falando, e falava coisas assim muito humanas e muito sobrenaturais. E era tudo muito emocionante, assim, muito bonito, né? Muito tocante, muito marcante. Me lembrou a época que ele morava lá em Roma, que já vinha alunos para estudar teologia, filosofia do mundo inteiro, ficavam ali junto dele na sede central de Vila Tevere, e a princípio ficava cada um com as suas coisas, estudando lá as coisas, trabalhando nos papéis lá, mas de vez em quando é como que se São José Maria não se aguentasse, interrompesse um pouco, saísse para caminhar, e aí via algum ali na janela, chamou, desce aí um pouquinho. Ele já chamava outro também, e a outro chamava outro, e daqui a pouco estava todo mundo ali, num daqueles ambientes mais externos, se pegou uma cadeira, outra, se fazia uma tertúlia improvisada. Um lugar tradicional para isso chamava-se Arco dei Venti, um espaço que havia entre dois prédios, canalizava um pouco ali os ventos, então as pessoas sentavam ali, e começava um bate-papo com São José Maria, uma tertúlia muito assim, do humano, do divino, e numa dessas ocasiões, comenta o Beato Álvaro, em 1953, nosso padre interrompeu de repente o que estava dizendo, olhou fixamente para os seus filhos e perguntou: meus filhos, vocês sabem por que lhes quero tanto? Todos permaneceram em silêncio. Ele mesmo deu a resposta imediatamente: porque vejo borbulhar em vocês o sangue de Cristo. Uma frase assim, uau, né? E no Brasil, eu estou lendo um pouco o diário da estadia dele, sim, como se mistura, do nada ele puxa uma coisa ali e você fica, uau, que coisa, né? Dá para fazer um retiro sobre essa frase daqui, né? E bem, começamos o mês de julho, que é um mês que há uma certa tradição de dedicá-lo à devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo. Inclusive, o primeiro domingo do mês, agora, era a festa móvel do preciosíssimo sangue de Cristo. Com a reforma litúrgica, essa festa foi suprimida ou foi juntada com a festa do Corpus Christi, que na verdade é Corpus et Sanguinis Christi, é a festa do corpo e do sangue de Cristo. Mas também é verdade que o sangue ficou um pouquinho, ninguém fala, né? O que você vai fazer no feriado do sangue de Cristo? Não é muito comum, né? Acabou ficando um pouquinho assim, de escanteio, mas nada impede da gente meditar numa devoção tão rica, tão bonita, e como vocês já imaginaram, é precisamente isso que a gente vai fazer nos próximos 30 minutos nessa nossa meditação, nos deparar um pouco sobre essa devoção tão rica e tão bonita, né? Vos quero porque vejo borbulhar em vocês o sangue de Cristo. O São José Maria era, como a gente falava, muito humano, muito sobrenatural, e aqui ele ancora o seu carinho humano por aqueles seus filhos, que era uma coisa muito palpável, que se tocava, que se manifestava de mil maneiras, ancora isso numa visão sobrenatural. A gente pode pensar nisso, no ver Cristo escondido no próximo. Cada vez que vocês fizeram isso para um desses pequeninos, foi para mim que vocês fizeram. Então, essa espiritualidade de amando o meu próximo, sobretudo aquele que precisa de algo, eu estou amando o próprio Cristo. Cristo escondido no outro. Agora, também é verdade que essa expressão dele parece até um pouco mais além do que só ver Cristo amando, esse aqui eu estou amando a Cristo. Vejo borbulhar em vocês o sangue de Cristo, nos remete um pouco à ideia da eficácia, do atuar da graça na alma daquele jovem, daquelas pessoas. A expressão que ele usou, estava falando em espanhol, porque vejam vocês
la bullir de la sangre de Cristo. Bullir, o verbo. Em português existe bulir, de onde vem bully, o bully de água, né, que você põe para ferver água. Bulir não se usa, mas seria isso, né, mexer, agitar. Parece até que o bullying vem daí, mas enfim, não me arrisco a afirmar isso com certeza. Mas é isso, né, você agitar ali parado, você agita, né, faz um bullying, né, põe na água ali, põe no bully, daqui a pouco ela está fervendo. Inclusive eu pus no tradutor do Google, la bullir de la sangre de Cristo, ele traduziu com a fervura da sangue de Cristo. Está fervilhando, né? Está ali. Então, remete à ideia, eu vejo essa expressão que, quem sabe, saiu do nada ali, ou da sua vida de oração, de São José Maria, remete à ideia de algo que está vivo, algo que está mexendo, algo que está agitado. Como você abre um champanhe, e é diferente do vinho, né? O champanhe está vivo, você tem que beber porque... ou tem que tampar, porque senão o gás vai embora, aí vira vinho normal, deixa de ser um champanhe, né? Ele tem uma duração, ele está agindo naquele momento. Então, essa expressão remete a isso. A devoção ao sangue de Cristo nos remete a essa ideia da vida de Cristo que a gente recebe com a graça, com os sacramentos, né? E que age em nós. Estou escutando um livro muito interessante, As Raízes Judaicas da Eucaristia, um teólogo americano, e me deu muitas luzes, assim. E ele começa o livro dizendo, de onde ele tirou a ideia de escrever esse livro, foi quando ele ia casar, ele não tinha muita doutrina, resolveu casar com uma evangélica, e aí viram, vamos casar na tua igreja, na igreja dela, uma igreja batista, uma coisa assim. Vamos lá na minha igreja porque o pastor é amigo da minha família está sempre lá presente, então vai ser fácil, ele vai facilitar as coisas. Só que chegou lá, tinha mudado o pastor. E era um pastor jovenzinho, super assim, enérgico. Então resolveu não facilitar muito as coisas, né? Vocês querem casar aqui? Você é católico? Senta aí um pouquinho, vamos conversar. Aí começou a perguntar e um pouco, né, atacar todas as doutrinas católicas, como assim, Nossa Senhora, essa idolatria que vocês fazem, e o Papa, que é infalível, onde já se viu, né, um homem infalível, e esse negócio de Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo. Imagina, Cristo nunca falaria isso. Tá proibido no Antigo Testamento beber o sangue. Como é que ele vai dizer que é para beber o sangue mesmo dele, né? E é mais, você não entende que se a gente bebesse de fato o sangue e comesse o seu corpo, a gente seria o próprio Cristo, né? A gente se transformaria nele. Você não se dá conta do absurdo disso? Um pouco o pastor ia dizendo, né? E olha, até tem algo de razão esse pastor, né? Havia essa proibição, verdade, de beber o sangue dos animais. De onde vem essa proibição? Olha, uma maneira de interpretar é que para o judeu a vida está no sangue. O sangue é sinal da vida. Se foi embora o sangue, morreu. Não está mais. É um pouco, às vezes, da alma. Por isso você pode comer a carne do animal, que é você usar ele como combustível para o teu corpo. Mas você não pode assumir a alma dele, você não pode beber o sangue dele, senão você se animalizaria. Você não quer começar a imitar o que faz o animal. Você usa ele como combustível, como matéria-prima. Mas o sangue você rejeita, porque eu não vou imitar o que ele faz. Eu não quero me rebaixar a um animal. Então é interessante, né? Daí a gente entende que quando Jesus fala, por esse mesmo motivo, porque no sangue está a vida, é precisamente por isso que a gente deve beber o sangue de Cristo. É que Ele quer que a gente beba o seu sangue. Para justamente nos transformarmos nele. Como Ele fala, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por meio do Pai, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, viverá por meio de mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? São Paulo, os santos, relatam essa experiência. De fato, a vida de Cristo se mistura com a minha. E eu começo a me identificar com Ele, me torno um outro Cristo, o próprio Cristo. A ideia do sangue nos remete a isso. Faz alguns anos vi um desses filmes de ação, ficção científica, que era o Tom Cruise defendendo o mundo dos alienígenas, que queriam conquistar o mundo. Não é que seja um enredo super original, pelo menos até aí, né? Mas uma hora lá ele matava lá um alienígena, aí caiu o sangue do alienígena, caía nele. Aí ele ganhava o poder do alienígena, que era um negócio de viajar no tempo, então ele não morria, sei lá. Então começa ali o rolo da história, nem lembro muito bem. Mas passava por isso, né? Pelo sangue que me era derramado, então aquilo eu absorvia o poder daquela criatura. O sangue de Cristo é isso, né? Obras maiores que as que eu faço fareis.
ele falou para os seus apóstolos, não, vocês vão fazer coisas maiores, vocês vão ser capazes de coisas grandes. Quando a gente recebe o seu corpo, o seu sangue, essa vida, a eficácia da sua vida passa a estar em mim, na minha vida, no meu sangue. Um outro filme mais light é essa animação dos Incríveis, uma família de super-heróis, que eu acho bem divertido. E tem, a princípio, eles não podem usar os poderes deles, mas aí uma hora, como é lógico, vão começar a usar, prendem lá o Senhor Incrível, aí a mamãe incrível vai tentar salvar o maridão lá, que foi preso, né? Aí chega na ilha do pessoal malvado e ela vai entrar lá na fortaleza do pessoal do mal, então tem que deixar sozinhos os filhos dela, que é uma adolescente e um rapazinho, pestinha, maluquinho ali, né? Então fica no comando o adolescente e a adolescente super nervosa, mas e se vierem os homens maus, né? O que eu faço? Usa os teus poderes. Mas você falou sempre que não era pra gente usar os nossos poderes, mas agora eu tô falando que é pra você usar o teu poder. Mas eu não sei se eu não souber como fazer. Ela tá dando um chilique, né? E a mãe acalma ela e fala, não, minha filha, fica tranquila. Quando chegar a hora, você vai saber o que fazer. Tá no teu sangue. It's in your blood. Ela fala assim, né? Tá no teu sangue. Tá no sangue. É legal, né? Não, você é filha de super-heróis. Vai sair. Isso aí não te preocupe, porque você carrega, né? É o teu DNA um pouco. Tá no teu sangue. Bonito, né? A devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo, eu tenho esse sangue em mim. Eu sou um miserável, mas eu recebo esse sangue, essa vida de Cristo na Eucaristia, cada vez que eu comungo, né? Então é a minha esperança, né? Uma força que vem de nos dar conta disso. A devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo, portanto, é uma devoção eucarística, está ligado? É a Eucaristia, a gente recebe o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Nosso Senhor. Agora, também é verdade que há entre esses dois sinais uma certa complementariedade. Dois elementos que apresentam uma certa oposição, estão em uma certa tensão. E aqui é a segunda ideia que eu queria explorar com vocês. Justamente o que diferencia. Porque o corpo, o pão, indicam algo mais sólido, mais estável, aquilo que é acessível, confortável, né? Pão, simples, né? Uma comida. Agora já o sangue, o sangue, o vinho, já indica uma realidade mais difícil, meio misteriosa, inclusive meio perigosa, né? Sangue. Um padre amigo meu lá de Porto Alegre contava quando estava na missa com a sua mãe, quando era pequeno, e o padre levou o cálice, e ele falou, mãe, o que tem ali dentro? E a mãe falou, o sangue de Cristo. Falou assim para ele. Ele abriu os olhos, sério, tem um sangue de uma pessoa aí dentro? E o padre vai beber aquilo? Então ele já ficou super impressionado. E de fato, né? De fato é algo impressionável, né? É algo forte. O Papa Bento XVI, ele explicou, acho que é no Jesus de Nazaré que eu vi isso, é uma passagem que nunca entendia bem da Epístola de São João, em que ele fala que Cristo é aquele que veio pela água e pelo sangue. Não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. Por quê? Não somente pelo... Como assim, né? Então ele explica que já no início do cristianismo havia uma certa tendência a aceitar o batismo. Beleza, né? Água, limpar, ok, legal, né? Você vai ser limpado dos seus pecados. Agora, Eucaristia, sacrifício, né? Sangue, morte, sei lá, já é uma coisa meio assim, né? Isso aqui, quem sabe, a gente deixa de lado, vamos... Isso aqui não precisa, isso aqui é meio mais que atrapalha. Então havia uma certa rejeição disso, né? Não vamos ficar só com essa parte mais legalzinha, mais potável, mais fácil. Agora, bem, mesmo hoje nas igrejas, em muitas igrejas evangélicas, protestantes, eles no culto da ceia do Senhor, ao invés do vinho, eles tomam suco de uva. Porque vinho, sei lá, vai que tem um alcoólatra lá, sei lá, né? Vai lá o bêbado só para receber, né? Me dá aqui o do vinho. Então vamos para o suco de uva, que pode dar para as crianças, ninguém vai preso, sei lá, né? Tudo fica mais tranquilo se você troca, né? Porque de fato, não sei, mesmo na missa católica, a gente comunga em geral só na hóstia, né? Não porque, mas é pelo manuseio, porque é uma coisa prática, né? É mais fácil ali, você vai dar o cálice, e aí, peraí, como é que fica a higiene, e aí derrama, é tudo mais complicado, né? É mais fácil ali a hóstia porque está contida. Então, de fato, é uma realidade, nos remete a uma coisa um pouco assim,
mais perigosa, mais complicada, mais caótica. Até está numa oração tradicional, que é muito curioso, que a gente pede a Deus que nos embriague. Já repararam nisso? Não? Sabe que oração eu estou falando? O Anima Christi, né? Que a gente reza depois da missa, né? Anima Christi santifica-me, alma de Cristo santificai-me, corpo de Cristo salvai-me, sangue de Cristo inebriai-me, água do lado de Cristo lavai-me. Sei, parece meio um culto pagão, né? Uma música de adolescente, você me torna bêbado, sei lá, eu fico louco. Não, parece uma coisa assim, né? Me inebria, me embriaga, né? É um negócio assim meio esquisito, parece sair um pouco do script, né? É verdade? Algo meio diferente, né? Tudo isso nos remete a esse lado mais caótico da vida, do mundo, do mistério, daquilo sobre o qual eu não tenho controle, da morte. Nos remete a isso. Quando a gente é criança, nossos pais têm até esse cuidado de nos preservar um pouquinho desse mundo, quem sabe, né? De nos alimentar, de nos proteger. Mas quando a gente chega na adolescência, já isso não funciona mais. A gente tem que um pouco abrir os olhos para o peso da vida, para a realidade do mundo, um mundo que é repleto de caos e de malícia. E nós que carregamos dentro, né, caos e malícia, que carregamos, né, do meu coração brota aquilo que me mancha e mancha o mundo ao meu redor. E a vida então exige sacrifício. Talvez não seja tão fácil assim eu me tornar um astronauta da NASA ou artilheiro da seleção brasileira. As coisas talvez tenham um peso maior do que eu pensava, né, quando eu era uma criancinha lá inocente. Talvez eu possa falhar, talvez eu possa perder o jogo. Então é abrir um pouco os olhos para isso, né? Que o caminho para a vida passa pela morte. De alguma maneira, o caminho para chegar no céu implica passar pela morada dos mortos, descer aos infernos. Essa ideia, né? São João no Apocalipse vê as almas dos santos com a túnica branca e o anjo lhe explica aquela túnica brilhante, de onde eles tiraram aquilo, porque eles lavaram suas vestes, a sua alma, no sangue do Cordeiro. Lavaram no sangue, imagens bastante fortes, não é verdade? Bastante intenso assim, né? E a religião judaica era isso, a Páscoa é o sacrifício do Cordeiro, é matar, né? E levava lá no sacerdote, graças a Deus os padres não precisavam mais fazer esse tipo de açougueiro, né? Mas naquela época era assim, né? Levava lá e aí cortava e aí ficava um com a bacia ali, recolhia o sangue e passava as bacias, ficavam cheias para derramar no pé do altar, né? E derramava lá, né? Porque era o sacrifício da Páscoa. E era bastante cordeiro, bastante sangue. Flávio Joséfo, que é um sacerdote historiador daquela época, registrou no ano 4 a.C., teriam sido mortos em Jerusalém 250 mil cordeiros. É bastante, né? Sei lá, dizimaram a população de cordeiros na região, não sei, né? Eu me dei o trabalho de calcular, vocês vão me perdoar, mas... Eu procurei quanto sangue tem um cordeiro, tal, qual que é o peso médio, aí deu 45 piscinas semiolímpicas. Deu o que eu calculei. Enfim, a Flávio Joséfo talvez exagere, e eu acho que ele exagera um pouquinho, mas é o número que a gente tem. E a gente poderia dizer, Padre Pedro, sei lá, eu já estou quase desmaiando aqui, né? Não precisava desse detalhe todo, pode ser, talvez eu me passei um pouquinho. Mas é interessante isso para a gente pensar, quando Jesus falava, né, como é que soava aos ouvidos dos apóstolos judeus, na última ceia, quando ele tomou o cálice, né, e esse é o cálice, o meu sangue será derramado pela remissão, né, dos pecados, derramado, né, porque era muita derrame de sangue, era um negócio, né, e Jesus está entrando, isso eu sou o Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro de Deus, né. Ele entrou no santuário, diz a Epístola aos Hebreus, não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. E se o sangue de bodes e touros santificam os seres impuros, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quanto mais, né, a força desse sangue, que é a nossa esperança por isso, porque vence, porque enfrentou, porque desceu ao mansão dos mortos, porque enfrentou o mal, porque carregou em si o pecado e a morte, porque abraçou o sofrimento. E por isso pensar no sangue de Cristo com toda assim, a crudeza dessa devoção, que é um negócio assim meio... nos ajuda... Não, a vida é dura mesmo, é isso mesmo, mas eu tenho como vencer a vida, porque eu tenho o poder desse sangue. Não foi barato a minha redenção, não foi barata, né?
Foi uma coisa séria. Tudo que Jesus padeceu por mim. E padeceu por amor. E assim venceu o pecado e a morte, o caos e a desordem na minha vida. Agora, por que a gente volta a oferecer esse sangue na missa todos os dias? Eu celebro todos os dias. Já não ofereceu de uma vez por todas? Já não é suficiente o sacrifício que ele fez na cruz? Já não resolveu o problema? Olha, sim e não. Sim, o sacrifício de Cristo bastaria uma gota para salvar do pecado o mundo inteiro, diz a oração de São Tomás de Aquino, né? Bastaria uma gota, já é mais que suficiente, né? O sangue de Cristo, tudo que ele fez por nós. Em termos objetivos, a redenção, copiosa apudem redemptio, diz o Salmo, né? A redenção nele é transbordante, sobra. Agora, do ponto de vista subjetivo, já é diferente, né? Por quê? Porque essa redenção não é aplicada a todos nós de forma automática, como que passando por cima da nossa liberdade. Exige também a nossa parcela na história. Então aqui a gente chega na terceira parte, na terceira ideia da meditação, que é a necessidade que nós temos de derramar também o nosso sangue junto ao sangue de Cristo, junto ao seu preciosíssimo sangue. No começo a gente falou dessa coisa da vida de Cristo que nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue, e a gente pensa um pouco mais então na infância, na criança que é alimentada com o leite materno, que é protegida e recebe a vida dos pais. Depois ela entra na adolescência e o sangue nos remete a essa coisa, né, do adolescente que até sente uma certa atração pela desordem, pelo caos, por quebrar as regras, por explorar o misterioso, o terrível, às vezes, né, o terror, né, o lado negro da vida, o lado sombrio das coisas, né. O sangue de Cristo traz isso também, de alguma maneira, né, nos remete a uma coisa forte assim. Mas é preciso chegar na maturidade. E a maturidade não é só reconhecer a malícia e o mal do mundo, que o adolescente talvez seja bom nisso, em denunciar o que há de errado, um bando de hipócrita, né? Talvez o adolescente seja bom nisso. Mas a maturidade está não só em denunciar o que há de errado, meu pai está ok, tem uma série de coisas, de defeitos, mas em ser capaz de lidar com aquilo, ser capaz de abraçar a minha cota de sacrifício, para fazer algo pelo mundo, para consertar o mundo, para tornar ele um lugar um pouco mais habitável que seja. É necessário que eu esteja disposto a derramar o meu sangue também, me unindo ao sacrifício de Cristo. Um pouco como aquele momento na missa que o padre joga uma gotinha d'água no cálice e aquilo se torna uma coisa só, né? E vai se tornar o sangue de Cristo. E ali é o símbolo do meu sacrifício que eu uno ao Senhor e os dois se tornam uma só coisa, né? Eu tenho que ter a minha gotinha, eu tenho que ter a minha participação, a minha parte. E assim a minha vida, de alguma maneira, participa da eficácia daquele sacrifício do Senhor. Henrique V é uma peça de Shakespeare que foi adaptada para o cinema. Tem uma tese de que as peças de Shakespeare nunca ficam bom adaptadas ao cinema. Eu já ouvi alguém falar isso. Mas esse filme acho que é uma exceção. Ficou legal. E tem uma cena muito famosa, que é o discurso do dia de São Crispim. O rei está na França, na Batalha dos 100 Anos, e a véspera da chamada Batalha de Agincourt. E a Guerra dos 100 Anos é a Batalha de Agincourt, que os ingleses venceram com uma desigualdade de forças de 3-1, uma coisa absurda, né? Foi uma façanha do exército inglês como nunca antes se viu, né? Nem depois. Então, Shakespeare imagina qual seria o discurso do rei na véspera dessa batalha, que era o dia de São Crispim. E aí ele fala, né, nós que somos poucos, mas agora nos vamos tornar um bando de irmãos, daí surge a expressão Band of Brothers, surge desse texto de Shakespeare, né? Porque, diz ele, todo aquele que verter hoje o seu sangue comigo, por muito vil que seja, será meu irmão, essa jornada enobrecerá sua condição. Se verter, tinha essa ideia do sangue azul, o sangue vil, o sangue do plebeu e o sangue do nobre, mas se eles se misturarem aqui no campo de batalha, você vai enobrecer, você vai se tornar nobre também. Você vai se tornar um irmão do rei, um irmão meu. Se você derramar hoje o teu sangue ao meu lado, né? O sacrifício glorioso que a gente vai fazer. É um discurso muito bonito, vale a pena ir atrás. Mas também é verdade que tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas idealizações da guerra. Um outro filme mais recente que quebra um pouco isso, esse Nada de Novo no Fronte, um filme alemão sobre a Primeira Guerra,
que mostra nos primeiros momentos os jovens lá super empolgados, o momento do heroísmo, a guerra chegou, e depois vai lá para a guerra e é tudo caos, absurdo, né? Marionetes aí, mas nada faz sentido ali. Então, também, não é toda vez que eu derramo o meu sangue que aquilo vai enobrecer o meu sangue. Pelo contrário, né? Às vezes pode envelhecê-lo, né? Pode ser uma coisa ruim. Derramar o meu sangue ao lado do sangue do rei da Inglaterra, não sei se vai elevar o meu sangue ou puxá-lo para baixo, né? Não sei, desse rei aí, sei lá, né? Depende, né? Agora, claro, desse outro rei que é o Cordeiro de Deus, aí sim enobrece, aí sim transforma, aí sim funciona, né? Aí sim vale a pena unir o meu sangue ao dele, meu sacrifício ao seu. E eu preciso fazer isso. Caso contrário, a redenção não seria completa, permaneceria como que externa, não entraria nas minhas veias, se eu não entro com a minha parcela, se eu não derramo a minha gota também, né? Aí que está a coisa, eu preciso, né? Uma época, a pessoa que morava comigo entrou no mundo do triatlon, começou a praticar triatlon. E ele chegou aí numa prova do meio Ironman de Floripa. E voltou com 2 camisetas. Uma era branca, meio Iron Floripa e tal, ano, tal. Legal, né? Você andar com uma camiseta dessa, eu respeito, né? Pô, o cara fez meio Iron Floripa, né? Pô, meio Ironman não é brincadeira, né? Um meio Ironman é um negócio muito sério. Mas essa ganhava quem se inscrevia na prova. Mas a outra que era legal, porque tinha escrito finisher. Essa aqui só ganhava quem completava, né? A outra se comprava com dinheiro, essa se comprava com sangue. E não é preciso dizer qual que valia mais, né? Não tenho a menor dúvida. Porque aquilo ali custou, todo o treino, sei lá, são meses, anos, quem sabe, né? Para você ser capaz de fazer uma façanha dessa, né? O nosso sangue, esse é o nosso verdadeiro capital na vida. A nossa capacidade de me sacrificar, isso é a nossa capacidade de amar, no fundo, né? Onde está o meu coração, do que eu realmente investi, do que eu acho que vale a pena, onde eu coloquei aqui a minha vida, eu joguei nisso, eu apostei nisso, né? Porque eu me sacrifiquei, porque eu fui atrás, porque eu estudei não sei quantos meses, porque eu fui lá e aguentei essa pessoa, doença, e fui lá no médico, no hospital, e do lado dela, eu investi ali sangue, eu derramei ali, meu sangue, suor e lágrimas. É aí que eu estou amando de verdade, quando eu sou capaz, né? Esse é o meu capital, que eu tenho para investir na vida, para me tornar algo, quando eu estou disposto a isso. E essa devoção nos remete a essa ideia, né? Ninguém tem maior amor que aquele que dá vida pelo seu amigo, aquele que se doa pelos outros. É a nossa missão. Eu lembro uma vez estava num sonho, não lembro se era uma festa de carnaval, uma festa de fantasia. O fato é que eu estava fantasiado de vampiro. E eu entrei em crise, né? Porque eu falei, eu sou padre, né? Vampiro não é uma boa fantasia para um padre, né? Meio demoníaco, acho que tá errado, né? Não deveria estar com essa fantasia, né? A crise lá. Aí eu acordei e vi que estava um mosquito, né? Sugando meu sangue, o verdadeiro vampiro safado. Aí eu, talvez veio daí, né? A sugestão, sei lá, de onde vem os sonhos, as sugestões que nos vêm, né? Mas me ajudou a pensar no dia seguinte, né? Falo, pô, eu até ia dar uma palestra para padres, né? Então por acaso citei isso. E falei, olha, a gente tem que não sugar, né, a vida das pessoas, né? Aquela coisa morta, o vampiro é isso, né? Que ainda fica puxando a tua vitalidade ali, aquele peso morto, né? Mano, tem que ser o bom pastor, o padre é aquele que dá vida, né? O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, não tira a vida, dá vida por elas. Isso é. Ou até o bom pelicano, é uma imagem medieval de Nosso Senhor, que não está na Bíblia, mas essa ideia do pelicano, havia essa lenda, que não é verdade, mas tudo bem, de que o pelicano rasgava o seu peito quando não tinha comida, para oferecer o seu sangue para os filhotes, para eles não morrerem, para eles beberem o seu sangue, se nutrirem. Enfim, acho que não acontece isso, mas a imagem pegou, e por isso um símbolo de Cristo é o pelicano, aquele que dá, não tira, mas ele dá o seu sangue, né? Ele dá a sua vida por nós. Então essa devoção nos remete também a isso, né? Como é isso sim que eu quero viver, assim é que vale a pena viver a nossa vida, né? Esse sangue o Senhor recebeu inteiramente da sua mãe, não teve Jesus um pai biológico. Nesse sangue, quem sabe, ela sujou as suas mãos quando teve o cadáver do seu filho tirado da cruz, ele entregue, né? Quem sabe o seu rosto também. E esse sangue que ela enxerga também
em nós, porque somos seus filhos, porque recebemos esse sangue nos sacramentos, especialmente na comunhão. Então vamos pedir a ela que nos ajude também a nós a vermos esse mistério tão bonito e tão desafiante e deixar-nos transformar cada vez mais também por ele. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.